Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio de Hora Marcada com as Psis. Me chamo Mayara, estou aqui com a minha colega psicóloga também. Eu me chamo Miriam. E hoje vamos falar de um tema muito importante na atualidade, né, Miriam? Que é ansiedade. Ansiedade funcional e ansiedade disfuncional. Em como estamos vivenciando essa ansiedade. E como a ansiedade hoje, né, pela Organização Mundial da Saúde, tem ganhado destaque. Exatamente. Como país que é mais ansioso. Isso é um dado, assim, muito interessante, que chama atenção, né, Mayara? Sim, sim. Eu estava vendo até essa semana, nas pesquisas, que a saúde mental, ela está sendo um dos dados mais preocupantes na atualidade. Já está indo muito além das físicas. E muito está relacionado sobre a ansiedade, né, Miriam? Sim. E como a gente vem mudando o movimento do ser humano com as altas demandas de cobrança, de ter que produzir, de ter que corresponder às expectativas, o que a sociedade vem falando que a gente tem que ter ou fazer. O fazer tem sido muito buscado pelo ser humano. E o ser humano tem se distanciado, né? O ter mais tranquilidade, ter qualidade de vida, ter momentos de lazer. Então, isso tem ficado uma coisa cada vez mais distante, né, da nossa rotina de vida. Sim. E como é importante a gente nos monitorar, retomar em muitos momentos, para que isso não acabe gerando esse desgaste psicológico e que isso acaba afetando ali o físico também, né, Mayara? Exatamente. E o que nós precisamos sempre entender? A ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Não é que nós não podemos ter ansiedade, ela nos move, né, Miriam? Por exemplo, vamos ter uma apresentação, uma palestra. A ansiedade faz com que a gente estude, que a gente se informe. É importante. A gente tem essa coragem. Mas aí, nesse momento também que nós identificamos a ansiedade disfuncional. Que a partir do momento que ela nos paralisa, que ela faz com que a gente não vá, se der errado, se eu não conseguir. E é bacana, né, Mayara? Eu gosto, assim, bastante de pensar nessa fisiologia do funcionamento do corpo, do nosso organismo, da nossa mente. Sim. Por né, qual é esse mecanismo que tem por trás para que a gente tenha mais consciência, né, do nosso próprio funcionamento também? A ansiedade, ela é uma emoção importante para a nossa vida, como você colocou agora, né? Só que a ansiedade tem algo que vem ali antes, né, de quando a gente fica desregulado, né, como você falou, vamos fazer uma prova, e aí qual é a linha, né, que é o natural, e aonde que eu entendo que isso está se sobressaindo fora do comum, ou me trazendo algum prejuízo na minha vida, na minha rotina. Então, eu gosto de pensar, falando dessa questão fisiológica, eu gosto de pensar na estrutura da nossa amígdala, que fica no nosso cérebro, que ela é ativada quando nós sentimos alguma ameaça. Sim. E essa ameaça, né, Mayara, hoje mudou muito, até o como sentimos a ameaça. Porque antigamente nós falávamos ameaça do ataque de um animal, ameaça de grupos, né, lá nas eras mais primitivas, de grupos, né, que não se davam muito bem, e aí tinha ali uma discussão. Então existia esse alerta, né, então, que nos colocava em movimento, né, desde antigamente. E isso foi mudando. Hoje a gente não tem mais esse medo, né, constante, frequente, de um animal nos atacar. Sim. Né, com mais frequência, mais comum, né, que isso aconteça. Mudou. Hoje a gente tem outros medos.
né? A gente tem medo de ser atropelado, a gente tem medo de sofrer um assalto, a gente tem medo de ser julgado. A gente, né, o nosso cérebro, ele entende como uma ameaça isso e coloca em alerta. E aí eu costumo dizer assim, o alarme de incêndio foi acionado quando isso acaba ficando de uma forma exacerbada, né, no nosso corpo. E é a partir desse momento que entendemos onde é o funcional e disfuncional. Exatamente. Como vamos lidar nesses momentos. Exatamente. E às vezes nós conseguimos identificar isso, né? Claro que com um processo de autoconhecimento, porque vem a sudorese em algumas situações. Sintomas físicos, né? Como a taquicardia. Então, assim, tem alguns sintomas físicos que vão sinalizando pra gente quando isso tá, né, assim, ficando num nível desregulado. E a gente, às vezes, tá ali num momento de tanta tensão, alerta, que a gente não percebe muitas vezes os sinais que o corpo vai dando, né, Mayara? E esse é um ponto importante também, que é onde nós não identificamos que estamos no momento presente. É onde a gente vai lá um pouquinho na frente. E se formos assaltados nesse momento, né? E se não der certo... Que aí entra a ansiedade, né? Lá na frente. Entra essa catastrofização, que Exato. é onde a gente passa aí para o futuro. E a gente sai daqui, onde se a gente olhar, né? Se olharmos as evidências, tá tudo bem, tá tudo sob controle, não tem nada de ruim acontecendo. Né? Eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Quais são as evidências que isso vai dar errado? Exato. Se der errado, o pior que pode acontecer de pior? Vamos lá, vamos trabalhar com isso. O pior que pode acontecer, que talvez não é tão catastrófico assim como você está imaginando. Às vezes a pessoa fica presa naquele pensamento negativo, antecipando aquela situação que muitas vezes né, não vai chegar a acontecer. Mas como ela fica presa ali, alimentando, né, aquele pensamento, então ela não consegue enxergar possibilidades para que eu consiga sair daquilo e mandar uma mensagem pro cérebro, assim, calma, tá tudo bem. Tudo bem. Não existe uma ameaça real. É algo que eu, né, estou imaginando. E aí entra o controle dos pensamentos também. E se eu estou imaginando, eu posso conduzir esse pensamento para um outro lugar. Um lugar que vai me trazer para a realidade. Que nós não podemos acreditar em todos os nossos pensamentos. Exato. Controle sobre o pensamento, a gente não tem. Controle, a gente pode ele tem. Responder ele racionalmente. E isso é algo que não é de um dia para o outro que vamos aprender. É algo que é preciso exercitar todos os dias, né, Miriam? Que nós crescemos dessa forma. Exato. O funcionamento como nós crescemos pode estar ligado a essa ansiedade que vem do momento. E tudo, né, o que nós, enquanto criança, a gente vai aprendendo no ambiente, nós temos a nossa personalidade, que nós também vamos, né, desenvolvendo aí no decorrer da vida, o nosso jeito de ser, nosso temperamento. Tem algumas pessoas que têm, né, ali um temperamento mais calmo, mais tranquilo, outros já são mais enérgicos. Então, tudo isso faz parte do que nós somos enquanto seres humanos, na nossa complexidade. E é bacana, Mayara, isso que você fala, né, em relação a gente ampliar esse olhar e entender aonde é funcional e aonde não é funcional. Esse nível de consciência e também de autoconhecimento, porque a Miriam funciona de uma forma, eu funciono de outra forma. Então nós precisamos ter esse autoconhecimento para entender como nós funcionamos, como o nosso organismo responde ao medo, né? Como o nosso organismo responde à raiva, à alegria, à tristeza. Sim. E às vezes, em momentos diferentes, a gente vai reagir de uma forma diferente em cada situação. Nós temos
3 mecanismos que são acionados quando nós estamos em instinto de proteção, de defesa, nos sentimos ameaçados, né? Então, nós enfrentamos, ou a gente enfrenta, luta ali, né, a situação que está acontecendo, ou nós paralisamos, sim, ou a gente foge. Qual que é o funcionamento? Né? Então, e pode ser as 3 formas de funcionar de acordo com a situação. Mas o que eu vejo que a gente, e eu falo a gente porque eu tô falando do ser humano como um todo, né? A gente, às vezes, quer funcionar como o outro, né? A gente fica olhando como que o outro faz em determinadas situações, querendo trazer que isso seja para nossa vida também. E não, às vezes não vai ser. Às vezes vai ser de uma forma, como você colocou, para mim vai ser de um jeito, para você vai ser de outro. E pode ser, às vezes, a mesma situação que a gente está passando e a gente vai enfrentar de um jeito diferente, ou paralisar, congelar, né? Ou fugir também da situação, dependendo do que está acontecendo. Sim. Então, são os mecanismos que são, né, normais, e não tem nada de errado em ser de um jeito, ser de outro. Mas eu acho que um ponto-chave, Mayara, não sei como que você vê isso, mas um ponto-chave que eu vejo é a gente fazer esse processo de aceitação de como a gente funciona mesmo. Exatamente. Sem ficar relutando com isso, negando, achando que é ruim, que é errado. Porque nós temos esse lado nosso, né, em muitos outros aspectos também do nosso processo. E essa fase da aceitação, ela muda tudo, né? E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser submisso a tudo, e nem que temos que nos anular. Não é sobre isso. Mas é aceitar que nós temos emoções, que nós vamos reagir, né, diferente, dependendo de cada situação, que nós vamos ter aí sentimentos diferentes. Isso é aceitar, não ficar brigando, porque se a gente entrar nessa questão, o que é certo, o que é errado, a gente vai perceber que cada um tem um ponto de vista sobre alguma coisa. E isso que entra muito em conflito nos dias de hoje, onde vem a comparação, onde a Miriam consegue ir lá e dar uma super palestra, né? Eu vou lá e não vai dar certo. Nós precisamos sempre entrar em contato com o que é da gente. E até mesmo, Miriam, o nível de sofrimento. Isso nós entendemos também, né? A ansiedade, ela passa a ser disfuncional quando ela vem com um nível de sofrimento. Que aí, vamos pensar, tem as ansiedades que a gente entende até que é muito bom. Que é, vou casar, por exemplo, né? Ir lá, organizar tudo. Passar o processo ali da preparação. Não é só o dia também, né? Eu vou fazer um aniversário, não é só o dia que é importante. É todo esse processo. E esse processo vai gerar ansiedade. Exatamente. Que é a ansiedade que não causa um sofrimento. A partir do momento que ela começa a te causar um sofrimento, ela começa a deixar que você não durma, que você fique muito acelerado, que não consiga estar ali no momento presente, ela passa a ser um sofrimento. E aí, onde a gente precisa parar e entender o que está acontecendo. Né? Quais os pensamentos que estão vindo, por que eu estou entrando nesse sofrimento, o olhar que eu tenho de mim também, se eu consigo, se eu sou suficiente. Qual o meu limite em relação a determinada coisa, né? E eu vejo assim um outro exemplo, Mayara, quando as pessoas enfrentam, né, o medo ou não de falar em público, que é um dos maiores medos, né, das pessoas, porque, né, tá ali ativando, né, essa coisa o medo do julgamento. Vou errar, não vou fazer uma boa fala, vai dar branco, porque aí o branco vem porque ficou ansioso, e a ansiedade vai interferir ali, né, no desenvolvimento da fala. Então, alguns medos que surgem na nossa vida, e por exemplo, o falar em público, né, se a gente entender que a gente pode
respirar. Existem muitas técnicas também nesse caso, para que a pessoa consiga ali fazer uma boa fala, mas não é sobre não sentir. Mesmo que eu faça, né, a respiração, mesmo que eu faça a meditação, que eu use as técnicas, a gente percebe que muitas pessoas que já têm o hábito de falar em público, pessoas que são cantores, artistas, enfim, determinadas áreas aí, ou várias áreas, né, que trabalham com essa exposição, as pessoas relatam que ainda assim sentem, né, essa ansiedade, esse desconforto do início, né, da sua apresentação. Então, por que isso? Mesmo quem já é acostumado, porque é do ser humano. É do ser humano, é inerente. É inerente do ser humano. Nossa. Mas isso é um ponto também. É onde eu tô ansiosa, mas eu consigo fazer. A partir do momento que paralisa, né, que causa um sofrimento, aí é um ponto onde precisa olhar com mais atenção. Porque aí reforça, por exemplo, eu tenho um convite para ir dar uma palestra. Se eu não vou porque eu sei que eu vou sentir ansiosa, vai reforçar. Eu não vou enfrentar, eu não vou entrar em contato com esse medo. E agora, a partir do momento que eu vou reforçar que eu consigo, que eu fiz, que deu certo. E não é sem desconforto isso, não, né, Mayara? Não é sem desconforto. Porque o enfrentar que eu penso, Mayara, é mesmo com o desconforto. Sim. E no começo, é claro que vai ser mais difícil, na grande maioria das situações. Porque tá saindo da zona de conforto, é algo novo muitas vezes. Foge totalmente do controle. Foge da rotina também. Então é esse desconforto que vai fazendo com que a gente vá aprendendo, vá se adaptando, vá modulando um novo jeito de lidar com a situação. Sim. E olhar para isso e se colocar nesse lugar de desconforto, ele não é um lugar fácil, não é um lugar de prazer, né, prazeroso. Exige coragem, né? E às vezes a gente tem a comparação de olhar no outro e falar, nossa, aquela pessoa vai tão bem. Né? Exatamente. Acontece até com a gente. Olhar e falar, nossa, aquela pessoa não deve estar sentindo ansiedade naquele momento. E tá, tá, porque é normal do ser humano. E como é que você faz, Mayara? Coloca pra gente um pouquinho em relação à ansiedade que você percebe na clínica. Quais as sugestões assim que você poderia trazer pra gente em relação a esse controle? Não gosto muito dessa palavra controle, que dá a sensação que a gente tem esse controle, né? Mas eu acho que no sentido uma forma de entender. De entender, de funcionar de uma forma mais leve. O que você traz pra gente? Tem um exercício de respiração que eu gosto muito, que é o 4x8. Que é puxar a respiração em 4 e soltar em 8. Então você vai soltar lentamente. Vamos fazer agora, Miriam. Puxa em 4 e solta em 8. Sempre coloco para os meus pacientes essa técnica, que vejo que é muito bom. Então, nos momentos de ansiedade, para fazer essa respiração, porque a partir do momento que você faz, você entra em contato com você. Você entra em contato com o seu organismo, você entra em contato com o momento presente. E também os pensamentos. Porque normalmente quando vem a ansiedade, o que vem? Vem os pensamentos catastróficos. Né? Esses ICs, né? O que pode acontecer de pior. E é aí onde também trabalho muito, Miriam, com os meus pacientes, que é entrar em contato com esses pensamentos e respondendo eles, entender como o seu corpo está funcionando mediante a ansiedade. Se eu tô tendo aqui um taquicardia, se eu tô tendo uma sudorese, o que eu preciso fazer, me retirar um pouco, fazer essa técnica de respiração, porque no início é mais difícil. No início é difícil, sim. Esse desconforto é mais difícil. Aí conforme você vai aprendendo, se entendendo, vai ficando dentro do controle, né? Você vai tendo, mesmo, eu sempre coloco, né? A gente não tem controle de nada, mas a gente precisa daquele falso controle. Exato. Então, a gente precisa ir entendendo essa funcionalidade do nosso organismo.
Então eu sempre venho muito com as técnicas de respiração e com os pensamentos automáticos também. Que até nós já fizemos um episódio sobre isso, que eu gosto muito de trabalhar, né? Que é essa resposta racional, entrar em contato com essas crenças limitantes que tem, essa insegurança também que pode acontecer, que pode estar dentro. Um tema também que nós vamos gravar hoje, Miriam, é sobre o automatismo, que entra também na ansiedade. É esse piloto automático que estamos vivendo. Né? Então nós precisamos começar a fazer mais a presentificação também. Passo muito para os meus pacientes. Isso é muito importante. De sentar um pouquinho, parar, olhar o que está acontecendo em volta. Olhar uma árvore, olhar um céu. Às vezes o pensamento tá lá já, né, muito à frente. Então, em coisas simples, às vezes, do dia a dia, Mayara, tô lavando uma louça, coisas da rotina, mas a cabeça já tá lá. O que eu tenho que fazer, o que eu não fiz, de que forma que eu vou organizar tudo, ou coisas que, né, já passaram e eu tô lá com a cabeça trabalhando em outro lugar que não seja o aqui e o agora. Sim. Então eu gosto bastante de falar assim também, Mayara, para meus pacientes, com coisas do dia a dia, assim. A hora que estiver lavando uma louça, por exemplo, presta atenção na louça que está lavando. Qual é a textura, qual é o tamanho, para que você volte para cá, pro aqui, pro agora. Tá tomando um banho, sente a água caindo assim no corpo, nem que seja por 1 minuto, 2 minutos, né? Não é assim, nossa, não tenho tempo, Miriam, não dá. Porque é muita correria, eu tenho meus filhos, tenho casa, tenho marido, ou marido, né? Não, eu tenho que trabalhar, isso, aquilo, né? Falando de uma forma mais generalizada aqui. Mas tem coisas que é possível nós fazermos aí em 1 minuto, 2 minutos, que já vai trazer a gente aqui pro agora e dar essa sensação de relaxamento ali. Né? Então, não, como eu disse agora há pouco, não é sobre não sentir, mas é como a gente conduz aquilo que a gente está sentindo ou pensando. Então, são estratégias. E esse lugar das estratégias, eu sempre falo que esse lugar não é o lugar de achar que não vai sentir. Então, eu sempre, né, bato nessa tecla. Não é sobre não sentir. Vai sentir. Mas como eu estou conduzindo isso que eu estou sentindo agora. Sentir de forma consciente. Exatamente. Sentir estando ali. Isso também não é só sobre a ansiedade, é sobre todas as emoções, né, Miriam? Sim. Às vezes, quando eu pego pra conversar com os pacientes, falo, o que você sentiu de alegria? Quais foram os momentos alegres dessa semana? De tristeza, medo, raiva. Né? Às vezes se perde, porque essa correria a gente acaba não se dando conta do que estamos sentindo. Exato. E esse parar, né, como eu trouxe sobre a respiração, esse parar, às vezes precisamos realmente, como você está colocando, às vezes parar, vai pra fora, eu falo pros meus pacientes, vai, senta lá fora, vem. Né? 2 minutos, 5 minutos, já ajuda. Não precisa de muito, pessoal, não precisa de muito, nós precisamos aprender a estar aqui. Às vezes as pessoas colocam, a vida tá passando tão rápido, será mesmo que é o externo que tá passando rápido? Ou é a gente que tá correndo tanto? E também atividades terapêuticas, né, Miriam, que eu coloco. A gente precisa entender o que nós gostamos. Quando nós somos criança, até adolescência, às vezes fazemos atividades que quando adulto se perde. Às vezes eu gosto de uma dança, às vezes eu gosto de uma pintura, às vezes faço alguma atividade. E aí quando eu cresço, as responsabilidades ficam maiores. Né? E aí eu só preciso trabalhar e ganhar dinheiro. E aí vai na produção, né? E é isso que a gente precisa ir se monitorando. Eu acho que é importante a gente olhar o que eu gosto de fazer. Isso é bem importante. Além das telas. Além de sentir que eu estou produzindo alguma coisa o tempo todo, porque se eu não estiver produzindo, tá errado. E não tá sendo comum mais, principalmente pelo uso em excesso, né, do celular, hoje em dia, o que é prazer? Às vezes é só sentar e rodar o feed. Tá tudo bem eu sentar e não estar rolando o feed.
Sim. Sentir ali um pouco de tédio, não tem nada de errado em lidar, né, ali com aquele momento assim do tédio, porque o tédio também é importante. Não é algo ruim, algo errado, algo que vem para deixar a gente... se eu estou sentindo tédio é porque tem algo errado comigo. Não. Eu tô com alguma depressão. Não. Esse excesso de estímulo hoje em dia também, né, Miriam? Tem que ter um estímulo. Eu tenho uma filha, né, de 4 anos, e como a Ayla também me traz muito isso, às vezes de parar, porque sempre quando eu tô perto dela eu procuro não trabalhar no celular, né, não estar com o celular. E às vezes a gente vai pintar, às vezes a gente vai em parque, se a gente foi brincar na areia, sair preta de sujeira lá da areia. Mas isso também, né, às vezes a gente precisa entrar em contato e só deixar um pouquinho de lado essas telas, esses estímulos que também causam ansiedade, que às vezes a gente pensa que o cérebro ele funciona sozinho ali, ele vai indo, mas não, a gente precisa exercitar, né? A leitura é uma forma de exercitar, uma pintura. Nosso cérebro ele vai atender o que a gente está direcionando com o que ele faça. Ele precisa da gente. Claro que em alguns momentos o cérebro ele sente que está demais, né? Vai num esgotamento tão alto que o cérebro ele toma as rédeas da situação, né? Numa situação mais grave, falando aqui, que ele simplesmente, pera lá, eu não dou conta mais, então agora eu preciso dar um jeito de desligar, porque não dou conta. Então, é claro que, né, se nós não formos fazendo as pequenas coisas, sim, pode chegar nesse nível, né, do cérebro entender que, pera lá, né, não tá legal, já dei vários sinais, a pessoa não conseguiu ali se conectar com os sinais, o que eu vou fazer aqui para dar uma descansada, né, para recuperar, me recarregar nesse sentido. Então, por isso que às vezes acontece, né, Mayara, essas situações assim mais, às vezes inesperadas e às vezes assim a pessoa só vai, né, no piloto automático ali. Não, eu consigo, né, eu tô tendo uma vida funcional, eu tô produzindo, então tá tudo bem. E o cérebro mandando, né, às vezes ali sinais para o nosso corpo, de irritação, né? A gente fica mais irritado, a gente fica se sentindo mais ofegante, a respiração mais difícil, momentos de sudorese que nós falamos. Sim. Sinais, né? Então, alguns sinais o corpo físico vai tendo e nós, às vezes, pela rotina automática do dia a dia, vamos ignorando. Sim, sim. E nós precisamos estar conscientes da nossa forma de viver no mundo. O que você quer da sua vida, né? Você quer só correr? Você quer viver? E até uma reflexão de pensar, a ansiedade ela está fazendo que você pare, que você siga, que você paralise, ou ela está te movendo. É importante ter essa reflexão e entender como está sendo a ansiedade, a sua forma de lidar com a sua ansiedade. Não sei se é a sua, né? Mas é a nossa ansiedade. A nossa ansiedade, que é a nossa emoção, né? Ali faz não parte tem de nós, como nós colocamos, né? É inerente. A gente não consegue dizer assim, não quero sentir medo. Não quero sentir ansiedade. Sim. Se deixar, eu e a Miriam aqui, a gente fala da ansiedade por mais tempo, né, Miriam? Mas coloca aí se vocês têm alguma dúvida, comente, compartilhe, curte, se inscreva no nosso canal. Isso. Quer deixar alguma reflexão, Miriam? A reflexão, Mayara, é esse lugar de nós estarmos nos desenvolvendo dia a dia, buscando praticar, né, um pouco disso que a gente colocou, que a gente trouxe hoje aqui, dia a dia. Vai ter os dias que vai dar tudo certo, vai ser, nossa, show! E vai ter aqueles dias que às vezes não vai dar certo. A gente não é robô. Então, é muito esse lugar de se permitir também o dia que, puxa vida, eu precisava fazer academia hoje, mas não sobrou tempo hoje. Ok, tá tudo bem. Então, assim, mas amanhã eu retomo.
o exercício. Não chegar, né, ao nível de tamanha autocobrança que tudo tem que funcionar perfeitamente todos os dias da vida. Porque isso, de certa forma, também vai gerar uma ansiedade na gente. Porque, assim, se eu não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer para me sentir melhor, logo, então tem alguma coisa errada. Aí os pensamentos já começam a ir para outro lugar. E aí vão trazendo, eu falo assim, vira um efeito de bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, eu penso muito nessa coisa de estarmos fazendo o nosso melhor. Darmos o nosso melhor para cuidar da nossa mente e para cuidar do nosso corpo. Dentro do nosso limite. É isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.